Hoje você vai aprender. Hoje se trata da parte 2 de cosmologia bíblica. Na parte 1 nós falamos sobre os 5 elementos e na escola você aprendeu sobre 3, sólido, líquido e gasoso, mas existe mais 2 estágios da matéria. Nós falamos sobre a criação da matéria, nós provamos a impossibilidade do Big Bang e do universo ser gelado em vácuo. Nós falamos isso na aula número 1 aqui, tá? E hoje nós vamos falar, eu vou explicar para você o porquê todas as civilizações foram erradicadas. A partir do momento que você tem conhecimento da verdadeira história da humanidade, fica mais fácil, né, a partir do momento que você tem sabedoria, de entender as coisas. Meu povo padece por falta de conhecimento, né? Então você tem que ter certo tipo de conhecimento para chegar à sabedoria, tá? Então na escola eles vão ensinar para você o mínimo para que você não desperte a sua latência. E eu tô aqui justamente para despertar a tua latência mesmo, tá bom? Bom, antes de iniciar o vídeo, rápido e prático, tá? Conheça o meu trabalho, tem um link na descrição, tenho certeza que você vai gostar, tá? Tá com desconto, você remove as amarras do sistema, contém o meu contato pessoal e eu ensino para você até onde vai a toca do coelho, uma verdadeira red pill na sua vida, tá? E, né, evidentemente, o Telegram, de graça, de grátis, eu publico material de estudo, o PDF que você vai ver daqui a pouco aqui, então da parte 1 já tá lá, todo o PDF que eu dou aula aqui, gratuitamente tá no Telegram. É só você acessar para baixar. É de graça, não tem um centavo ali cobrando. Tá bom? Você vai lá e participa. E eu recomendo participar, porque daqui a pouco, quem garante que o YouTube vai continuar por mais tempo aqui? Né? Quantos canais que não já foram deletados aqui, por falar a verdade? Participe do Telegram, tá? Bom, falando disso, o que é importante eu falar aqui para você, tá? Nós estamos falando de cosmologia bíblica, ok? Segredos do universo. Nós falamos sobre o plasma, a importância de você entender. Por exemplo, na cultura hinduísta, você tem Shiva, né? Um deus ou deusa, né? Porque esses deuses não têm tanto sexo como eles ensinam, né? É o deus da destruição. E quando se destrói algo, segundo a cultura hindu, né? O deus Shiva, no lugar que o deus Shiva destrói, pouco tempo depois, né? Tudo começa a ser reconstruído. E isso é assemelhado que a radiação. Onde tem radiação, fenômeno de radiação, uma árvore que demoraria 70 anos para ficar grande, fica grande em 5. Então, naquele local que está tendo radiação, as coisas crescem mais rápido. Por isso, Deus Shiva é Deus da destruição e da construção. Agora, como é que eles ensinam que é o Deus Shiva? É um Deus com várias mãos. E com um arco. Ele tem um arco, né? Um centro com várias mãos. Exatamente como o plasma. É uma interpretação dos caras com o plasma. Eles chamam de Deus porque nada ali consegue superar aquilo ali. É o estado original da matéria. Eles chamam de Deus Shiva, que é o Deus da criação, da destruição, porque o plasma cria e destrói. Aí você vê o que é conhecimento aqui. Aí nós já falamos sobre o plasma e é importante eu falar uma coisa para vocês. Qual é o formato dos anjos? Os anjos de Deus. Reflita um pouco na sua vida. Nós já entendemos que o universo é plasmático. Já não é mais mistério. A própria ciência já pisou no freio, está voltando atrás, está declarando publicamente que 99% do universo é plasma. Se a própria ciência já voltou atrás e está declarando que 99% do universo é plasma, então o universo é quente. E qual é o material que sobrevive ao plasma? O próprio plasma. Porque o universo ele é plasmático. E qual que é o formato dos anjos? Qual que é o formato de todos os outros seres? Plasma. Simples assim. Simples assim. Então o formato desses anjos é um formato plasmático. Muitas vezes eles precisam modificar a si mesmos para poderem adentrar em nossa dimensão. Mas os anjos são feitos de luz. Tem um filme de Noé, aí o último filme que saiu de Noé, que mostra os anjos de plasma caindo na terra e a matéria tomando conta do corpo deles. E no final, os anjos conseguem se libertar da matéria e voltam ao seu estado original de plasma. Porque sempre foi plasma, ficção imitando a realidade, tá? E hoje nós vamos falar sobre, né, a Bíblia. No vídeo passado nós falamos sobre a cosmologia egípcia, maia, inca, chinesa, hebreia, todas as antigas cosmologias descrevendo exatamente o universo plasmático. Tá? E hoje nós vamos explicar a cosmologia bíblica. E você vai entender até mesmo, né, o seu próprio corpo. O que é o seu corpo? Olha só. Agora que você entende que o plasma é a força criadora e energética, que o universo é quente plasmático, tá? Que a Terra é um ambiente controlado, porque para
um universo com mais de 10 mil graus Celsius, para que possa ter a Terra com 33 graus, 0 graus, 40 graus, tem que ser um ambiente controlado. Por isso, operações militares como aquário de peixe reforçam o que eu estou falando aqui, tá? Operações secretas. Olha só, a Terra é um ambiente controlado com o propósito criativo de Deus. Deus criou a Terra com propósito para que busquemos a presença de Deus, tá? E que somente com o corpo luminoso, plasmático, poderemos navegar pelo universo. Somente plasma para navegar no plasma, não tem outra história, tá? O plasma, às vezes, ele chega a 100 mil graus Celsius, meio milhão de graus Celsius, não dá. A partir do momento que você está a 10 mil graus Celsius, não tem mais material que consiga sobreviver a isso. O plasma é energia, tá bom? E né, nós somos energia. Olha que coisa interessante. Né? O inferno também, olha que coisa interessante. Sendo um organismo vivo, Isaías falava sobre isso, Jeremias, todos os outros, o inferno é um organismo vivo, que se expande, que traga com sua boca as almas e que vai se expandindo. Tá? É um organismo vivo. O inferno, sendo um organismo vivo, precisa de um calor absurdo para existir. Né? Lembra que calor é vida. Você colocar gelo na panela de pressão, simplesmente a panela não vai se mover. Se você colocar água e esquentar a água no estado gasoso, somente no gasoso, a panela já vai tremer toda. Por quê? Porque simplesmente tem energia ali. Tá bom? Olha só. E nada é melhor que a alma humana feita de plasma. Nossa alma é plasmática. Tá? Você tem corpo, alma, espírito. O espírito que é o quê? É a força de Deus, a intervenção de Deus, a criação de Deus. E você tem o quê? A alma, que é o meio termo, que é o corpo etéreo que vive no universo. Você terá um novo corpo, né? Caso você seja salvo por Cristo, caso você o aceite, um corpo transformado. Não podemos existir no universo com um corpo de carbono, nem um corpo de silício. Para que nós possamos existir no universo, precisamos ter um corpo à altura. Um corpo que suporte essa temperatura. Por isso, na Bíblia, em Gênesis, é dito que fez-se túnica de pele para Adão e Eva. Né? Porque devido ao pecado que eles fizeram, né, foi-se colocado Adão e Eva em um ambiente controlado. Tá? Deus já sabia disso, já até criou a terra antes. Tá? Então o que acontece? Eu vou explicar aqui, até na passagem bíblica de Cristo, que nós teremos um novo corpo glorificado. Tá? Olha só, fica fácil de você entender o universo bíblico e a cosmologia bíblica. Né? Tá, vamos lá. A alma humana é feita de plasma e quando você tortura a alma humana, tá? Inclusive os sacrifícios humanos é basicamente isso. Quando você tortura a alma humana, ela começa a produzir energia. Por isso que o inferno ele é eterno, porque o espírito humano, a alma humana é plasmática eterna. Por isso que eles têm tanto valor, eles dão tanto valor para a alma. Eles querem as almas dos humanos para existir na dimensão deles, tá? Só para você poder entender o motivo da redenção em Cristo, porque o inferno ele é eterno. Não deixe que homens presunçosos e depravados digam para você que não é, porque é. Infelizmente o inferno é eterno. Devido a... Pode até existir um momento que a humanidade seja liberta, tá? De um tipo específico de purgatório, como é dito em Apocalipse, né? Que o Hades entregou os mortos para serem julgados. Pode até ser que naquele exato momento ali, tá? Tenham pessoas que serão salvas. Eu não posso afirmar isso aí. Mas a partir do momento que elas foram condenadas, a partir do momento que o Hades entregou os mortos, eles foram condenados, aí não tem mais escapatória, tá bom? Olha que coisa interessante, nunca mais terão fome, isso é Apocalipse, tá? Nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Ou seja, o sol não fará mais mal e nenhum calor abrasador. Como que é possível, né, um ser humano que foi salvo por Cristo, né, o sol não fazer mal? Sendo que a temperatura do Sol excede 100 mil graus Celsius. Como é possível? Existe algum material, alguma molécula, alguma estrutura que consiga sobreviver ao calor plasmático? Nada. Porque o plasma cria matéria. Não tem nenhum material na tabela periódica que é capaz de sobreviver ao plasma. Então, somente com um corpo de luz e energia é possível, que é um corpo de plasma, em outra hora, explicando que de forma fácil, você consegue resistir ao plasma do Sol. Então, o fato de falar aqui que nem o sol, nem qualquer calor abrasador vai fazer mal, significa que você terá um corpo luminoso, energético, plasmático, tá? Meu entendimento. Olha só, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo. Porque o que você acha que tem acima do domo? O que você acha que tem acima do cinturão de Van Halen? O que você acha que tem acima aí dessa abóbada? Fogo, plasma. O universo é plasmático. Se abrir isso aqui, é plasma que desce.
tá entendendo? E plasma destrutivo. Olha que coisa interessante, tá? Os elementos se derreterão pelo calor, os elementos. Isso é uma comprovação do plasma. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Uma comprovação de onda do plasma. Os elementos derreterão. Como é que é possível que um diamante, que um tungstênio, que qualquer material desses que você nem conhece, com alta taxa de dissipação de calor, com uma alta taxa de resistência a calor, sejam derretidos? Plasma. Tá bom? Por isso que vai lá, os céus vão se abrir, desce o plasma, derrete tudo. Por isso mesmo, Deus, na aliança com Noé, falou: o próximo evento destrutivo será no fogo. E quando fala fogo, meu irmão, não é fogo de fogão a lenha, não é fogo de lareira, não é fogo de fogão, é plasma, tá? Então, olha só. E o Senhor chamou um dos anjos mais velhos, isso é Enoque, tá? No livro 2, terrível amassador, e colocou ao meu lado. Ele era branco como a neve, sua mão como gelo, assemelhava-se a geada. E ele congelou minha face. Por que um anjo teve que congelar a face de Enoque? Teve que usar do frio com Enoque? Vamos entender o porquê. Porque eu não podia aguentar o terror que sentia pelo Senhor. O próprio Deus emite calor. E a presença do calor de Deus iria derreter Enoque. Não sobraria nem os ossos. Aí Deus envia um dos seus anjos para que resfrie Enoque, para que Enoque consiga simplesmente cumprir com o seu propósito ali, tá? Sendo assim, como não podia aguentar o fogo do fogão e o calor do sol e a geada, né? Porque simplesmente o que é dito aqui, tá? É que Deus tem um calor muito grande, avassalador, e que nenhum ser consegue ficar próximo de Deus, nenhum ser. E aí teve que, por Enoque ser um ser de carbono, um ser humano, ele não conseguiria estar próximo de Deus. E para cumprir a missão dele, simplesmente teve que ter um anjo que esfriasse Enoque ali. Por isso que congelou-se a face de Enoque. E o Senhor me disse: Enoque, se tua face não congelar aqui, nenhum homem será capaz de olhar para tua face, porque simplesmente será destruído. Se o anjo não usar gelo aqui, você será destruído, tá? 2 Enoque, capítulo 37, versículo 1 e 2, tá? Foi preciso esfriar Enoque para suportar o calor de Deus. Assim diz o Senhor, Isaías, tá? Do lugar onde moro, o lugar onde Deus mora, olhando, né, quieto com o ardor do sol reluzente. Ou seja, o lugar onde Deus mora tem calor e ardor reluzente. Então é um calor com iluminação. Por isso é dito em Apocalipse que não existirá sol no céu, porque Deus será a fonte de luz. Tá bom? Então Deus é calor e luz. Deus é essa vida é calor, tá bom? Aí fala, com a nuvem do orvalho no calor do tempo da colheita. Calor do tempo da colheita, porque no fim dos tempos será calor. Isaías capítulo 18, versículo 4, tá? Então simplesmente nós descobrimos que o universo é quente, nós descobrimos que o universo é plasmático, nós descobrimos que tudo que existe é plasmático, que a Terra é um ambiente controlado, com pouca duração, e que para sair daqui tem que ser a redenção em Cristo. Cristo mesmo para os eleitos, para aqueles que se redimirem, porque a salvação é de graça, não tem nenhum custo com isso, para os eleitos vai ter um corpo glorificado. E esse corpo glorificado será capaz de suportar as mais altas temperaturas. Como é que um corpo de uma tabela periódica pode suportar as temperaturas? Não pode. Então simplesmente será um corpo energético, assim como são os anjos também. Tá bom? Aí, agora eu consigo explicar uma coisa para vocês, porque eu queria trazer um vídeo explicando por que grandes materiais, por que volta e meia eles encontram materiais petrificados. Agora você vai entender. Depois de toda a cosmologia bíblica, eu posso trazer qualquer material petrificado aqui que você vai entender. Olha só, sabendo que o plasma é a fonte energética que cria matéria, que também pune a iniquidade, Sodoma e Gomorra, tá? Fica fácil de você entender as afirmações abaixo, tá? A mulher de Ló virou estátua de sal porque olhou para trás, perdendo a proteção dos anjos, tá? Por seu corpo de carbono em contato com o plasma de maneira mística, ainda não entendida, não sabemos como é que aconteceu isso, virou sal. Não se é à toa que a grande maioria das civilizações sumiram sem deixar rastro, tá? Então, quando se destrói uma civilização com plasma, o corpo humano de carbono vira sal. Não me pergunte, não faço ideia de como isso acontece, tá? Aí, olha a coisa, né? Principalmente com o mar salgado como esse. Por que o mar é salgado? Olha só, o corpo... Na própria Bíblia explica. A mulher de Ló olhou para trás, né, na plenitude do plasma, ela duvidou da proteção dos anjos, deu legalidade para a dúvida, aí perdeu a proteção dos anjos, o plasma foi lá e congelou, transformou a mulher de Ló em sal. Por que não transformou em pedra?
porque a composição carbônica em contato com o plasma, dependendo do nível do plasma, transforma o plasma em sal. Tá bom? Ou transforma o carbono em sal. E aí, olha só, a outra hipótese também, tá, é que na era pré-diluviana os humanos tinham um corpo de silício, né? Já é sabido aqui que em contato com a fauna rica de oxigênio, pressão atmosférica alta, produzia gigantismo, era paleontólico, só você pesquisar, uma libela desse tamanho com 2 metros de altura, realmente faz algum sentido você entender o que é gigantismo, né? Esses mesmos corpos, quando em contato com o plasma, de maneira mística, ainda não entendida, virou pedra. Então, praticamente é o seguinte, o silício em contato com o plasma vira pedra e o carbono vira sal. Por isso que nós temos monumentos, montanhas que parecem seres humanos, nós temos pedras que parecem seres humanos, nós temos estátuas gigantes que parecem seres humanos, porque o silício no passado, em contato, que era o corpo humano, pré-diluviano, era de silício, veio o plasma, né, virou pedra, petrificou. E o corpo humano, que é de carbono, quando vem um plasma, fica sal. Então essa água salgada, ela tem um propósito. Por que você acha que o mar é salgado? Usa um pouco da sua cabeça, de onde que vem o sal desse mar? Como se produz sal? Pensa um pouco, raciocina um pouco. Como que se produz sal? Como é que ele se gera? Hein? Vamos refletir aqui. Como é que se gera sal? De onde que ele vem? Vai ter uma pseudo-explicação aqui mutante. Carbono com plasma vira sal. Simples, é fácil de você entender. É simples de entender. Como é que se produz areia? Essas areias do deserto? O cristal do domo, ok? Em contato com o plasma, vidro, em contato com o plasma, vira areia. Olha, você não pega areia e transforma em vidro? Por que não é possível pegar vidro e transformar em areia? Hein? Como é que você acha? Por que você acha que o Egito ficou um deserto, ficou pura areia ali? Porque teve uma batalha plasmática, os caras perderam e atingiram aquela abóbada lá em cima, que você chama de Via Láctea, é só um rasgo ali, uma fissura que foi consertada, e simplesmente toda aquela estrutura que caiu, plasmática, virou areia. Então é vidro. Areia vira vidro e vidro vira areia. Tá bom? E é a mesma coisa que eu falo pra você. Como é que o mar é salgado? Tem uma explicação que sempre tem. Da mesma forma que eles falaram que o Big Bang simplesmente o universo é gelado e agora estão falando que é quente. Deixa de ser trouxa. Deixa de ser trouxa. Então olha só que coisa interessante, tá? Vamos lá. Ou seja, essa talvez seria a explicação mais plausível para o mar ser salgado. Existiram tantos gigantes de pedra, tantos artefatos petrificados que intrigam a ciência. Por exemplo, esse telefone antigo aí, ele tá puramente pedra, né? Mas como é que os egípcios vão criar se os caras tinham tanta tecnologia, por que foi preciso criar um telefone de pedra? Não criou de pedra, não era de pedra, era de silício. E com plasma petrificou. É simples. Todos esses grandes objetos que são encontrados, relógio suíço, tudo que eles encontram aí, que eles não têm explicação, como é que isso aqui apareceu? Aí, simplesmente é o que eu digo, foi petrificado. Não era uma estátua no passado. Aí, para poder cobrir essa lacuna, eles começam com o misticismo da Medusa. Uma mulher que tem cabelos de serpente. E se você olhar para a serpente, simplesmente você vira pedra. O cabelo da Medusa, né, que fica se mexendo, parece o plasma. Mas você olha para ela e vira... Entendeu? Você está entendendo? Começou a entender o universo? Começou a entender o lugar que você está? Esse aquário de peixe que você está que não dá para sair? Nós estamos presos com o pior ser desse universo, que é Lúcifer. Pois é, então só tem um caminho, Jesus Cristo, não tem outro aqui. Queria eu poder dar para você um outro caminho. Só tem Jesus Cristo aqui, meu irmão. Os militares já tentaram os outros caminhos todos já. Já tentaram bombardear o domo, já tentaram perfurar para baixo, já tentaram abrir portal, eu já falei sobre o ritual Babalão aqui. Já tentaram de tudo, ninguém sai daqui. Aí vem um cara que é o próprio Deus humilde e fala, você quer a vida? Eu sou a vida. E Cristo mesmo diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Lembra que luz é calor e energia. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, porque a vida é luz. Então você consegue entender que o único caminho da salvação aqui é Cristo. Esse é o mundo que você vive. Se todo mundo soubesse que está preso nesse domo, ninguém ia trabalhar. A verdade é essa. Para que eu vou fazer um paredão? Vou botar chafariz? Vem a rabiola para cima. Para que eu vou fazer um paredão de
de som numa Saveiro, se simplesmente eu estou correndo um risco de vida e que se eu não aceitar a salvação eu vou literalmente me lascar aqui. Para que eu vou querer ficar indo pro cabaré se simplesmente eu entendi que a vida é Cristo? E que esse mundo é um mundo de desilusões, os caras nem saíram daqui, nem conseguiram nem conseguiram combater a força do próprio Deus, e nem vão conseguir. Aí aí o cara entende. A ignorância que faz o ser humano perder a salvação. A ignorância. Meu povo padece por falta de conhecimento. Eu nem falei do cataclisma cíclico, nem falei do livro que foi liberado pela empresa CIA, né? Se é que você me entendeu, ficou oculto durante 50 anos, que retrata a destruição de todos os povos, né? Através do plasma. Que delícia. Então, simplesmente é o que eu digo para você, nós estamos presos, não dá para sair. E a única possível salvação verdadeira é que nós teremos um corpo de energia plasmática que é entregue por Jesus Cristo. Cristo quer que você seja o homem mais rico do mundo? Não. Cristo quer que você seja o cara que pegou mais meia do mundo? Não. Cristo quer que você seja o cara mais... Não. A única coisa que Cristo fala é o seguinte: negue esse mundo de materialismo, negue esse mundo de mentiras, de ilusões, negue as astúcias das trevas. Aceite a simplicidade de Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. No momento que você aceitar Jesus Cristo na sua vida, entender que isso aqui é tudo uma ilusão, passageiro, nada daqui você leva para lá, no momento que você entendeu a vontade de Cristo, verdadeiramente salvo você estará. Bom, espero que você tenha entendido. Essa foi a cosmologia bíblica, tá? Explicando para você a origem de tudo aqui é o plasma, aqui a fonte energética é o próprio Deus, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço.